Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria dos impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde e não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho, então, contado por el próprio Mateus, é a vocação dele mesmo. Aí ele nos resume muito esta vocação, este chamado, mas deve ter sido uma lembrança muito íntima, muito querida por el próprio Mateus. Ela se divide em 3 momentos. Primeiro, o chamado de Jesus para Mateus. Jesus falou: "Sigue-me", e eu segui ele. É um resumo, já não pode ser mais resumida, mas óbvio que não foi desse jeito, não? Mateus deve ter escutado Jesus, deve ter ficado impressionado com a pregação dele, talvez viu algum milagre acontecer, e pouco a pouco ia crescendo no coração dele esse desejo, não, de seguir o mestre, de aprender dele. Sentia uma paz, uma felicidade, uma realização que em outros momentos não experimentava. Ele vivia de cobrar impostos. Era uma pessoa, portanto, de uma situação econômica muito boa. Como funcionava isso? Em época dos romanos, eles dominavam os povos e então eles dividiam, todo o território conquistado em distritos. Aí eles cobravam 2 impostos, cobravam o imposto sobre a propriedade, ou seja, nosso IPTU, não? E cobravam também o imposto sobre a renda, ou seja, declaração de imposto de renda, não? Então, eles leiloavam os distritos ao melhor postor, não? E os publicanos, eles eram especialmente dedicados a isso, e sabiam e conheciam. E Mateus era seguramente, não por escolha pessoal, mas por família, não? E eles vão heredando a mesa aos filhos e assim por diante, não? Então, ele era, por um lado, uma pessoa muito respeitada, que tinha muito dinheiro. Naquela época todo mundo era pobre, não existia isso de porcentagem de pobreza, todo mundo era pobre, exceto uns pouquinhos, não? E ele estava entre esses poucos, tinha o que nós chamamos hoje liberdade financeira, não? E, por outro lado, ele tinha que lidar, apesar tinha dinheiro, sim, mas, por outro lado, tinha má reputação. Ele era rejeitado, ele não era bem aceito na comunidade dos judeus, etc. Então, ele cada vez, seguramente, se isolava cada vez mais entre seu grupo de amigos cobradores de impostos, não? Aí vem como esse é o segundo momento. Quando Jesus chama Mateus, Mateus decide deixar tudo e seguir. Então, ele monta um jantar para convidar Jesus. E quem está presente nesse jantar? Todos esses cobradores de impostos. Isto também é muito importante. Jesus não vê a Mateus com olhos críticos, não vê a Mateus com olhos de rejeição, não, de punição. Ao contrário, com olhos de compreensão. Agora vamos a falar de tudo isso. Então, ele se apresenta, ele entra nesse círculo, não, del grêmio de cobradores de impostos. E o terceiro momento do Evangelho é aquela declaração de Jesus, que de alguma maneira é uma declaração de sua missão. Eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores, não? Então, aí está essa conversão, esse chamado de Mateus. O que temos aqui? As pessoas que encontravam Jesus sempre mudavam de vida. As que realmente encontram com Jesus. E por outro lado, lo que acontece no coração dessas pessoas é uma verdadeira inversão de prioridades. Quando nós nos sentimos, às vezes, insatisfeitos, confundidos, confusos, não? É porque as nossas prioridades estão desorganizadas.
Estamos muitas vezes gastando tempo e esforço atrás de coisas que não são realmente importantes. A gente precisa fazer um exame de consciência, não? Isso aconteceu com Mateus. Mateus começou a escutar a Jesus e viu um panorama, uma visão, umas prioridades que ele nem tinha considerado sequer. Então, hoje eu quero falar disso, de organizar nossas prioridades, porque quando nós encontramos Jesus, é isso que acontece. Dentro de nosso coração, Ele nos apresenta uma visão da vida, do mundo, que é muito diferente da que o mundo nos passa e muitas vezes também a que nós vivemos, inclusive com a melhor intenção do mundo. Ninguém quer fazer mal, mas pouco a pouco nós somos arrastrados pela forma de pensar do mundo e vamos deixando as verdadeiras prioridades para trás e vamos colocando outras prioridades em nossa vida. E nessa mesma proporção, vamos perdendo a espontaneidade, a felicidade, a realização em nossa vida. Portanto, Jesus era uma pessoa que sempre tinha as prioridades muito claras na sua vida. Quando ele tinha 12 anos e estava lá no templo, ficou no templo e Maria e José voltaram para Nazaré. Aí eles desesperados buscaram Jesus 3 dias e o encontraram no templo. O que falou Jesus? Falou: não sabeis que era meu dever tratar dos assuntos concernentes a meu Pai? Não sabias que devia ocupar-me das coisas de meu Pai? Não? Outra tradução. Ou seja, ele sabe muito bem, já aos 12 anos, que é a coisa mais importante na vida. E ele nunca perde o foco. Na última ceia, ele tem uma oração, todo o capítulo 17 de João, é a última oração de Jesus. Ele faz em voz alta, todo mundo pode escutar, na última ceia, antes de ir à agonia. E ele, nessa oração, diz o seguinte: Pai, eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. Ou seja, a vida dele é como uma flecha lançada desde sua infância, desde que teve consciência, até a paixão, sempre em um foco claro. Os coaching, os estrategas, essas pessoas dizem assim: o segredo do sucesso é foco. Pois bem, isso vale também para Jesus. E isso vale também para a nossa vida. O segredo de uma vida produtiva e bem-sucedida, desde o ponto de vista espiritual, é foco. Então, quais são nossas prioridades? Como acontece essa mudança de prioridades das pessoas que encontram com Jesus? 4 passos. O primeiro, nós temos que estar em contato com nossas insatisfações. Nós temos que experimentar, não conformar-nos, porque acontece que hoje vivemos em um mundo que o grande perigo do mundo moderno é que ele nos envolve com 1000 atividades. Estamos correndo atrás de nossa agenda com tantas coisas que o problema é que não temos tempo para pensar aonde nós estamos indo, quais são as prioridades, refletir sobre as coisas importantes que nós estamos fazendo, sobre nossas intenções. O maior inimigo da sabedoria não é a tolice. O maior inimigo da sabedoria é uma vida ocupada demais. Porque não tem tempo para refletir e tem tempo para aprofundar. E o mundo de hoje vive nessa superficialidade de ir sempre querendo qual é o último lançamento, o último filme que lançam um, e enquanto as pessoas já passou outro, e a última moda, e o último, livro, tudo é um contínuo bombardeio de novidades e de coisas, porque vivemos dessa adrenalina. Mas essa vida se torna superficial. A gente não tem tempo para aprofundar, não tem tempo para pegar um bom livro, por exemplo, e meditar. As coisas realmente importantes na vida normalmente não são urgentes. Ou você já viu alguém que diz: tenho urgentemente que ler um bom livro. Não dizemos isso, não? Tenho que urgentemente rezar mais na minha vida, alimentar-me melhor. Isso até, às vezes, por causa dos médicos, não? Mas são eles que nos pressionam ao final para nos alimentar melhor, não? Então, nós temos que estar em contato com nossas insatisfações, porque isso, quando nós não estamos vivendo uma vida plena, não adianta correr mais, fazer mais, ir para frente, porque quanto mais nós corremos e avançamos, se não estamos indo na direção correta, mais nos afastamos do objetivo. E ao contrário, talvez eu não estou avançando muito, não estou conseguindo fazer tudo o que eu queria, mas estou na direção correta. Fica tranquilo. Porque mesmo sendo pouco,
você se aproxima ao objetivo. Então, temos que pensar muito sobre nossas prioridades. Padre, como se faz isso? A gente tem que fazer perguntas. Tem que parar e pensar. Perguntas como esta. Você se sente preso a obrigações e responsabilidades que não fazem sentido na sua vida? Isso é uma boa pergunta. Você amanhã recebesse um diagnóstico tremendo, assustador, tem 1 ano de vida. Você seguiria vivendo do mesmo jeito? O que faria com esse ano? Ou ao contrário, você recebe uma ligação e recebe uma herança de $50 milhões. O que você faria com o resto de sua vida? Outra pergunta. Se você pudesse mudar 3 coisas na sua vida, o que você mudaria? Padre, meu esposo, esposa, meu chefe e minha vizinha. Não. Falei de sua vida, não da vida dos outros. Não? O que eu mudaria? Em minha atitude, nos meus modos de pensar, em meus hábitos. O que nós mudaríamos? Então, isso a gente tem que parar e pensar. Como estou vivendo? Eu estou realmente no caminho certo? Porque quando a gente tem as prioridades bem organizadas, pode ser que tenha problemas, que tenha sofrimentos, que tenha dificuldades, mas sentimos uma paz profunda de saber que estamos no caminho certo. E isso nos dá paz e realização. Então, aí vem o segundo ponto. Primeiro, esteja em contato com suas insatisfações. A segunda parte é abrace a agenda de Deus. Nós temos que deixar nossa agenda e abraçar a agenda de Deus. E qual é a agenda de Deus? Vocês poderão perguntar. Eu vou começar dizendo qual não é a agenda de Deus. A agenda de Deus não é uma agenda econômica. A agenda de Deus não é uma agenda de entretenimento. A agenda de Deus não é uma agenda política. Qual é a agenda de Deus? A agenda de Deus é o reino de Deus. O reino de Deus. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, diz Jesus. Por exemplo, no Sermão do Monte. Buscar a agenda. E o que significa o reino de Deus, Padre? O reino de Deus acontece lá no céu. Não? Lá no céu está Deus com todos os santos, com todas as pessoas que estão aí, morando com Ele no reino dos céus. Mas esse reino não é só lá. Também aqui na terra existe o reino de Deus. Mas não é um reino feito de prédios de vidro impressionantes, de armas e de poder. Não, é um reino que está dentro de nosso coração. Ou seja, o reino de Deus neste mundo é a gente vivendo o propósito de Deus em nossa vida. É isso. Você está vivendo o propósito para o qual Deus te criou. Você está realizando na sua vida esse propósito. Você está fazendo parte e está construindo o reino de Deus neste mundo. Ele vai alcançar sua plenitude quando você chegue lá no reino dos céus. Mas a agenda de Deus é essa. A agenda de Deus, sabem qual é? Em outras palavras, Deus está formando uma família. E você está chamado a ser parte dessa família com toda a perfeição e a santidade que Deus quer. E também quer que outras pessoas que estão perto de você ajude para eles chegar à família de Deus. Deus quer que todo mundo chegue a ser parte de sua família. Então, nós todos temos que trabalhar para que realmente Deus chegue para que nós cheguemos a ser parte da família de Deus, temos que trabalhar nessa agenda, não em outras agendas. Claro, não significa que eu vou deixar tudo agora e me vou convertir em um pregador itinerante. Não, cada um no contexto em que Deus lhe colocou, cada um no estado de vida que Deus lhe deu, mas a nossa prioridade é a salvação das almas. Em uma palavra, é isso. Porque é isso o que a Deus mais lhe importa. Que é o que Deus quer mais sobre tudo? O seu dinheiro? Não, Ele não quer isso. Grandes sacrifícios? Não, Ele não quer isso. O que Ele mais quer, o mundo inteiro, também não lhe interessa. Deus o que quer são almas. Porque Ele está formando uma família e quer que todos entrem a formar parte dessa família. E agora, abraçar a agenda de Deus não é fácil. Não é fácil porque muitas pessoas vão criticar você. Se você não abraça a agenda que está de moda, se você não repete a narrativa que todo mundo diz, então eles vão te criticar. Isso sim,
Não sempre é fácil abraçar a agenda de Deus, dizer, isto é o mais importante na minha vida, isto é o que eu tenho que fazer. E cada vez que eu tenho oportunidade, eu falo de Deus, tento que as pessoas encontrem o propósito de Deus na sua vida e se aproximem mais de Deus, porque essa é a coisa que Deus mais quer. Todo o resto, gente, é cinza, é coisa que desaparece, não vale, passa. Só as almas, as pessoas que nos aproximamos mais a Deus, essas coisas ficam. Há uma imagem do livro do Apocalipse que diz assim, está todo lá no céu, é uma visão que tem João lá no céu, e ele vê uma grande multidão e todo mundo aclamando e dizendo, tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Se refere a Jesus, não? Al Cordeiro imolado. Então todo mundo está aclamando a Deus, porque Ele com sua vida comprou isso. Toda tribo, língua, povo e nação. Todos somos chamados a formar parte dessa família de Deus. As pessoas contam, não? Nós contamos as pessoas porque as pessoas contam. Quantas pessoas você trouxe para perto de Deus neste último ano? Quantas pessoas escutaram você falar de Deus? As pessoas contam. Então, porque contam para Deus, devem contar também para nós. Como digo, qualquer outra coisa que nós lutamos e fazemos em nossa vida, al final é como água que se vai de nossas mãos, não? Nós vamos a passar um dia, o limiar da morte, vamos chegar diante de Deus, e todo o que nós tínhamos acumulado e por lo qual tanto trabalhamos e tanto nos esforçamos e tanto acumulamos em nossa vida, al final tudo isso fica para trás e nós ficamos com as mãos vazias. Imagina, só as pessoas que nos aproximamos a Deus, elas vão a ser um tesouro imenso. Diz o Salmo, assim não me lembro mal, é o Salmo 105, diz assim, quando alguém converte um pecador do seu mau caminho, apaga uma multidão de pecados. Olha que bonito, não? Apaga uma multidão de pecados, porque efetivamente isso é o que Deus mais quer. Em outra passagem que Jesus diz assim, há mais alegria no céu por um pecador que se converte que por 99 que não precisam de conversão. Então você quer organizar uma festa no céu, então traga uma pessoa para perto de Deus. E aí então os anjos fazem festa e obviamente eles estarão muito felizes. Então, segunda coisa, abraçar a agenda de Deus. Terceira, abandonar as distrações. Isto é uma consequência do anterior. Se eu foco na agenda de Deus, que é a salvação das almas, e isso lo coloco no centro da minha vida, e tudo o que eu trabalho, que eu faço a minha família, com meus amigos, está tudo girando em torno disso, então eu tenho que afastar as coisas que são distrações. Porque não tudo o que nós encontramos na vida ou fazemos realmente nos ajuda a aproximar-nos mais de Deus. E nós temos que ser exigentes nisso. Aí dice Jesus, ¿no? Lo que ya falei antes, buscai assim, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você quer saber qual é a sua prioridade? Mostre-me o seu calendário e a fatura do seu cartão de crédito. Aí está. Em aquilo que nós gastamos nosso tempo e nosso dinheiro é a coisa que é importante para nós. Então, em que se vai a minha agenda, em que se vai o meu tempo? Padre, estou fazendo maratona de Netflix. Bom, perfeito. Isso é o que ocupa o espaço da sua agenda, não? Em que se vai o cartão de crédito, a fatura mensal, não? Ah, padre, sei lá, coisas de beleza, vestidos, entretenimentos e outras coisas. Aí onde o que nós gastamos nosso dinheiro e nosso tempo é o que é a nossa prioridade. Então, nós temos que estar atentos. Nós temos que afastar todas as distrações. Nós rezamos isto toda vez que rezamos o Pai Nosso. Quando nós rezamos o Pai Nosso, falamos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, queremos alinhar as prioridades de Deus com as nossas prioridades. Por que pedimos isso? Porque no céu a vontade de Deus se faz imediatamente, perfeitamente, completamente, com boa atitude e com a melhor motivação.
Na terra, como se faz a vontade de Deus? Incompletamente. Não se faz instantaneamente, resistimos muito, não se faz perfeitamente, não se faz com a melhor atitude, se ao final fazemos às vezes até com má vontade e não tem a motivação adequada. Então, nós temos que colocar a Deus no centro e tirar as outras coisas. Que outras coisas, podríamos pensar, nos afastam de Deus? Tem outras agendas que nos podem afastar da agenda de Deus. Por exemplo, a política. A gente, às vezes, se apaixona muito por la política e se empieza cada vez mais a envolver e cai na armadilha da ideologia. O que significa isso? Que começamos a ver tudo em preto e branco. Estes são bons, estes são ruins. Cuidado, porque na agenda de Deus, Ele quer, lembra o que falei antes? Ele diz que entregou seu sangue e comprou para Deus toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, todo mundo, os del partido X e os del partido Y. E todos foram chamados por Deus para formar parte da família de Deus. E todos foram objeto desse sacrifício de Deus na cruz, de Jesus na cruz. Portanto, eu não posso ver eles como inimigos. Eles não são teus inimigos, eles são a tua missão. Você tem que tentar trazer eles para Deus. Tem que olhar qual é a agenda que eles estão perseguindo, para que eles mudem essa agenda, como Mateus também. O que ele perseguia era a liberdade financeira, acumular muitos bens, e de pronto viu que isso não servia de nada, e mudou a sua agenda e abraçou a agenda de Jesus, que era a salvação das almas. Então também nós temos que cuidar, não cair nessa polarização política, que depois nos faz rotular a todo mundo. Eles são nossa missão. Nós temos que trazê-los para perto de Deus. Se eles querem, às vezes as pessoas não querem, tudo bem. A gente faz o que pode, não? Em segundo lugar, polêmicas, controvérsias. Porque, sabe, o mundo de hoje está cheio a mídia, as redes sociais, a televisão, os jornais. Eles buscam criar polêmicas, trazer todo tipo de controvérsias, porque isso engaja. As pessoas começam todo mundo a discutir alguma coisa. Às vezes coisas banais, vestidos, o que fez a Anitta não sei aonde, etc. Não? Então, nós temos que cuidar, não cair nessas controvérsias, nessas coisas. Às vezes são coisas fúteis, coisas vãs, que não aportam, não contribuem para nada. Em terceiro lugar, comparar e criticar outras pessoas, a fofoca. Empezar a comparar outras pessoas, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer. Isso não ajuda, isso não construi. Isso não ajuda por dois motivos. Porque você sempre vai encontrar pessoas que são melhores que você. Então, você se sentirá inferior. Isso te vai desanimar. Ou você encontrará sempre pessoas que são menos que você. Então, aí você se vai sentir superior e vai cair na tentação da soberba ou da vaidade. Então, não se compare, deixe cada um fazer seu caminho e você foque na agenda de Deus, na salvação das almas. Outra, esperar que as pessoas que não estão convertidas ou não acreditam em Deus se comportem como cristãos convertidos. Isso acontece muito no ambiente de igreja. Eu escuto muito isso. O mundo está muito mal. Olha, esses aí o que fizeram. Olha, lógico, porque eles não estão convertidos, eles não conhecem a Deus. Não adianta ficar se queixando de tudo o que está mal no mundo. Porque, lógico, eles não se converteram, eles têm outra agenda, eles não conhecem a Deus, eles são a minha missão. Não gaste tempo reclamando de tudo o que o mundo não faz, porque eles não estão convertidos. Não espere que eles atuem como cristãos. Eles não têm esse dom que você tem da fé. Melhor gaste seu tempo em ver como aproximar mais pessoas, aquelas que Deus coloca no seu caminho, a Deus. Ou viver com medo, não? De medo de lo que as pessoas vão pensar de mim, medo de lo que as pessoas vão dizer de mim. Isso também é uma grande perda de tempo. Foque apenas em Deus, esqueça o resto, deixe as distrações e abrace a agenda de Deus. São Francisco Xavier era um grande exemplo para isso. Ele dizia al final de sua vida, depois de ter convertido milhares de pessoas, de ter batizado milhares de pessoas em Filipinas, em Japão, em um monte na Índia, em um monte de ilhas por lá, ele dizia, ainda no leito de morte, dai-me almas e tirai-me tudo o mais.
Ou seja, ele tinha muito claro qual era o foco principal de sua vida. E finalmente, viver na graça e no poder de Deus, confiando em que Deus vai te ajudar. Se Ele te dá uma missão, Ele te dá o poder para realizá-la. Padre, eu como vou falar de Deus? Padre, eu como vou dar um testemunho? Padre, eu como vou aproximar as pessoas? Não se preocupe. Se Deus te mandou, Ele vai dar essa graça, essa força. A última palavra de Jesus, Ele disse antes da ascensão. A última palavra das pessoas é no leito de morte. No caso de Jesus, não, porque Ele ressuscitou. Então, a última palavra de Jesus foi antes da ascensão. E o que Ele diz? Ele deixa a grande missão para nós. Ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, diz Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, essa é a grande missão que Deus colocou em nossas mãos. Essa é a missão dele, por a qual ele viveu e morreu. Y esa también, cada uno en el contexto y en el estado de vida y en el momento en que vive, esa también es a nossa misión. Llegar ao reino dos céus, ser parte da família de Deus e llegar com a maior quantidade possível de almas. Esse é nosso objetivo, essa é a agenda, isso é buscar o reino de Deus e sua justiça. A resposta depende de nós. Eu vejo 4 possíveis respostas. Na Bíblia, Deus chama muitas pessoas e cada um tem uma resposta. O primeiro foi Moisés. Moisés, em la zarza ardente, foi chamado por Deus para abraçar essa agenda. Ele estava cuidando das ovelhas, não? E Moisés, que respondeu? Ele falou assim: como eu vou ir diante do faraó? Não consigo. Quem sou eu para fazer isso? Se esse é o seu medo, não se preocupe. Vou responder o mesmo que falou Deus para Moisés. Fica tranquilo, eu estarei com você. Assim como Jesus falou também, eu estarei com você até o fim dos tempos. Outra possível resposta pode ser a resposta de Jonas. Jonas foi chamado por Deus para pregar a los sírios. Ele era judío. Então, era pregar a los inimigos. Imagina, eu tenho que falar a alguém que não pensa como eu, que não tem o mesmo partido, que etc. Imagina. Olha, se a gente não gosta de diversidade, de pessoas que pensam diferente, você tem um problema, porque lá no céu está cheio de todo tipo de pessoas. Deus ama a diversidade. Lá tem negros, tem amarelos, tem orientais, tem de todos os sexos, não os gêneros, homens e mulheres, não? E tem de todos os países, de todas as línguas, de todas as culturas e todas as maneiras de pensar. Então, a gente tem que, como Jonas, não importa que sejam de outro país, não importa que sejam de outro jeito, eu tenho que ver essa missão que Deus me deu. Aí Jonas tenta fugir e com uma baleia Deus o traz de volta, não? Ou pode ser como o profeta Abacuc. Abacuc perguntou assim: por que eu? Por que você escolheu a mim? Olha, essa pergunta não tem resposta. Simplesmente Deus te amou, Deus te criou e Deus te deu uma missão. Abrace essa agenda de Deus. Responda como respondeu Isaías. Isaías conta sua vocação. Ele tem uma visão do céu e nessa visão ele vê a Deus, não vê a Deus, mas escuta a voz de Deus. E ele está dizendo, Deus está dizendo, diante dos anjos, de todo mundo no céu, a quem enviarei? E então Isaías levanta a mão e fala: envia-me a mim. É muito bonito. É isso. Quando Jesus chama, quando você veja essa agenda de Deus, essas prioridades de Deus na sua vida, diga: envia-me a mim. E como dizia, e como fez Mateus, levante-se donde quiera que você esteja e siga Jesus. Que assim seja.